bem-vindo ao módulo 5, aula 3. Neste módulo nós vamos estar falando sobre mais um dos livros da verdadeira educação, a Bíblia. Normalmente quando nós pensamos no estudo da Bíblia, nós limitamos o estudo da Bíblia ao momento de culto, ou ao uso na igreja, ou ao uso da Bíblia em conexão com o estudo da lição. Nós pensamos normalmente só no desenvolvimento espiritual do ser humano. Mas a Bíblia contém uma infinidade de instruções para todas as áreas da nossa vida, para todos os momentos da nossa vida e na educação dos nossos filhos também. Existe uma citação muito interessante que diz o seguinte: como salvaguarda contra esta degenerescência e como estímulo ao desenvolvimento, nada se poderá igualar ao estudo da Palavra de Deus. Como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficiente do que qualquer outro livro ou todos os outros livros reunidos. Então nós vemos que aqui está falando do desenvolvimento, está falando do preparo intelectual. E nessa aula nós vamos estar olhando então alguns aspectos do estudo da Bíblia, como que nós podemos usar a Bíblia para o preparo intelectual também de uma pessoa. No livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós vemos aqui 4 pontos então. O ensino, a Bíblia serve para ensinar, a Bíblia serve para repreender. Quando nós cometemos um pecado, fazemos algo errado, a Bíblia então pode ser usada para repreensão. Mas a Bíblia não apenas repreende, ela ajuda na correção. Se nós temos uma atitude, se nós estamos pecando, ela nos ajuda a corrigir. E ela serve para a educação na justiça, para nós entendermos qual é o caminho de Deus. O caminho da justiça é o caminho de Deus. E ela nos ajuda a nos educar e a educar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Existem diferentes formas de estudar a Bíblia. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas delas. A primeira forma de estudar a Bíblia é usando as histórias da Bíblia. E talvez esta forma seja a melhor forma para estudar a Bíblia com as crianças. Crianças gostam de histórias. As histórias da Bíblia são histórias reais, são histórias que não apenas mostram os pontos positivos da vida de uma pessoa, mas também os negativos. Então nós podemos aprender com o sucesso, bem como com o fracasso das pessoas. A Bíblia ela não esconde nada. É assim que Deus deseja que nós aprendemos. Porque o pecado, ele é muito obscuro, muito triste, muito negro. E nós precisamos entender a profundidade das consequências que ele pode trazer à vida das pessoas. Existe uma citação no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 181, que diz, falando das histórias bíblicas: nestas singelas histórias podem-se explanar os grandes princípios da lei de Deus. Então nós vemos que mesmo nas histórias simples, como elas muitas vezes parecem ser, estão escondidos os grandes princípios da lei de Deus. Uma coisa muito interessante sobre o uso de histórias para crianças é que, através das histórias, a criança pode fazer uma imagem mental do que está acontecendo. Deus nos deu a imaginação. Quem não se lembra de quando era pequeno e ouviu as histórias, por exemplo, a história de Davi ou a história de José, e não se lembra como que fez aquela na mente, quase que como um filme, imaginando como seria o local onde eles viveram, como seria mesmo a aparência dos personagens bíblicos. Eu me lembro que eu fazia muito isso, eu gostava de imaginar as histórias, e todas as vezes que eu ouvia uma história, eu me lembrava daquelas mesmas imagens que eu já tinha na minha mente. E é muito interessante porque nós acreditamos que o Espírito Santo atua na nossa mente. E quando nós ouvimos as histórias, quando as crianças ouvem histórias, ele ajuda as crianças a formarem essas imagens mentais que são personalizadas. A minha imagem mental talvez não seja exatamente, com certeza não vai ser exatamente a sua ou de outra pessoa. Por quê?
porque o Espírito Santo nos ajuda a aplicar os princípios e os conceitos transmitidos nas histórias à nossa vida, às nossas próprias necessidades. Então, fazer essa imagem mental ao ouvir uma história bíblica é muito interessante e nós devemos incentivar as crianças a fazer. Existem três pontos que nós deveríamos buscar ao estudarmos as histórias. O primeiro deles é pensar: o que está acontecendo na história? Às vezes, talvez antes de ler a história, você teria que ler o contexto anterior. O que estava acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, a história de quando Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que aconteceu um pouquinho antes de Jesus entrar em Jerusalém? Então, às vezes é necessário você ler alguns versos ou o capítulo anterior, dar uma olhadinha para você poder, então, contextualizar a história, no que estava acontecendo, no período, na época. Então, primeiro ponto, o que está acontecendo? Segundo ponto, quando nós contamos uma história bíblica, é interessante nós pensarmos como que eu me sentiria se eu fizesse parte dessa história, se eu estivesse presente, vendo Jesus entrar naquele jumentinho pelos portões de Jerusalém, como que eu me sentiria? Como que o povo se sentiria? Como que os discípulos estariam se sentindo? E nós podemos então tirar lições espirituais. A história passa a fazer parte da nossa vida. E um terceiro ponto, como que essa história pode ser aplicada à minha vida? Você já se colocou no lugar de algumas pessoas, talvez, se você estivesse ali, você fosse parte da multidão, você se sentiria feliz? Ou quem sabe você se identificaria com os fariseus? Espero que não. Mas você acharia estranho aquelas pessoas homenageando Jesus, um homem tão simples? Então esse é o terceiro ponto. Como a história pode ser aplicada à minha vida? Aí agora eu vou trazer para o presente. O que essa história me ensina hoje, para o meu dia a dia? Quem sabe a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós poderíamos pensar: se Jesus estivesse ao meu lado hoje, se ele fosse aqui presente, o meu rei, durante o meu dia, como que eu me comportaria? Nós podemos tirar inúmeras lições espirituais das pequenas histórias bíblicas e nós precisamos aplicá-las ao nosso dia a dia, aplicá-las ao dia a dia da criança, ajudando ela a preservar na mente durante o dia aquela história que ela estudou. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na mesma página diz: o uso de lições objetivas, quadros negros e mapas será um auxílio na explicação dessas lições e para fixá-las na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. Ao ensino da Bíblia, devemos dedicar nosso pensamento mais vivo, nossos melhores métodos e nosso maior ardoroso esforço. Então, quando nós contamos uma história a uma criança, nós não vamos simplesmente ler na Bíblia, nós podemos usar ilustrações, podemos usar objetos, como diz aqui, mapas, quadros negros e outros tipos de métodos mais aperfeiçoados. Quando isso foi escrito, não existia toda a tecnologia que nós temos hoje em dia. E nós podemos tirar proveito e usar de uma boa maneira as tecnologias que existem, as facilidades que existem no mundo para nós ensinarmos. Por exemplo, recentemente, na lição das minhas filhas, estávamos estudando a história de Paulo em Éfeso e de como aqueles artífices que faziam imagens da deusa Diana ficaram muito frustrados porque as pessoas começaram a aceitar as instruções de Paulo e pararam de comprar os seus ídolos. E eles viram que o trabalho deles estava em risco, o ganha-pão deles estava em risco porque as pessoas estavam parando de adorar os ídolos. Então houve uma grande confusão, as pessoas foram levadas para o Areópago, que era um lugar grande de encontro, de reuniões, e eles começaram a gritar e a protestar contra a presença de Paulo, contra o trabalho de Paulo. E quando nós estudamos essa história com elas, em primeiro lugar nós olhamos o mapa para entender aonde era Éfeso, de onde Paulo tinha saído. Isso fazia parte de uma das viagens missionárias de Paulo. Nós começamos a olhar então por onde Paulo passou antes de chegar em Éfeso e pensar como que ele teria feito essa viagem. Em alguns lugares ele provavelmente teria que tomar um navio, um barco. Depois nós começamos a estudar sobre a cidade de Éfeso,
procuramos imagens e nós vimos as ruínas do Areópago. Descobrimos que o Areópago era um lugar enorme, que cabia mais de 20 mil pessoas. Também vimos algumas imagens da deusa Diana, que era a deusa, né, cuja estátua eles produziam naquela ocasião. Enfim, nós fizemos cálculos matemáticos, nós estudamos sobre a cultura local e essa história passou a ficar muito mais viva na nossa mente, mesmo na minha, ensinando às minhas filhas esses conceitos. E hoje em dia, quando nós pensamos na história, nós temos imagens formadas na nossa mente, nós sabemos dos costumes e tradições das pessoas naquela época, nós sabemos quão difícil foi para Paulo passar por aquela situação e nós tiramos a lição espiritual de sermos firmes mesmo quando uma multidão de pessoas está contra nós. Então, o uso das histórias é uma grande ferramenta no estudo da Bíblia. E quanto mais criativos nós formos, não simplesmente ler a história, tirar uma lição, mas analisar detalhes, entender como foi, ter imagens para mostrar, fazer cálculos, olhar mapas, tudo isso vai tornar a história muito mais real e vai facilitar para a criança, para o aluno, tirar lições espirituais. A segunda maneira que nós podemos estudar a Bíblia é o estudo por livros. Escolha um livro, quem sabe um livro pequeno para iniciar, e nesse livro você vai, em primeiro lugar, tentar identificar qual é o tema principal daquele livro. E daí, a partir de então, você vai identificar textos chaves dentro daquele livro que falam sobre esse tema, ou como o tema é desenvolvido durante o livro. Esse tipo de estudo, talvez para uma criança maior, para uma criança menor, não seria tão aplicável. Mas mesmo para nós, pais, começarmos a identificar. Este livro fala sobre o amor, aquele outro livro fala sobre a verdade. Né? Os livros de Paulo falam muito sobre a justificação pela fé, sobre a graça. Então, aos poucos, a Bíblia vai se tornar muito mais familiar para nós. E quando nós precisarmos de entender um assunto, nós podemos ir diretamente no livro, porque nós já sabemos sobre o que aquele livro fala. Uma terceira maneira de estudar a Bíblia é estudar por autor. Você vai escolher um autor, por exemplo, João, e você vai fazer um estudo de todos os livros que João escreveu. Então, por exemplo, você estudaria o Evangelho de João, e depois você poderia estudar as epístolas de João. E fazer comparações. Será que a linguagem é semelhante? Quais são algumas expressões que ele usa em todos esses livros? Quais são as diferenças? Existe um tema em comum? Isso é muito interessante. Nos ajuda a entender como era o relacionamento daquele autor, daquele escritor com Jesus. O que ficou mais profundamente gravado na vida dele com a experiência que ele teve convivendo com Jesus. Então, o estudo por autor é muito interessante também. Uma outra maneira de estudar a Bíblia é estudar a Bíblia por assunto. Nós podemos usar muito isso com as crianças também. Por exemplo, o estudo de um traço de caráter que nós devemos desenvolver, bondade. Então, o estudo da bondade, ele pode ser usado através de uma história também. Podemos usar uma história que fala sobre bondade. Quem sabe a bondade de Jonatas para com Davi, tantas vezes que ele protegeu como seu melhor amigo, né? E outras histórias que falam da bondade. Mas aí nós podemos também estudar o que significa a palavra bondade, quando que ela deve ser usada, ou quando que ela foi usada. Aí nós podemos estar usando alguns outros materiais, como concordância bíblica, índice ou comentário, para encontrar versos específicos que falam sobre aquele tópico. Estude sem pressa. Lembre-se que estudar um pouquinho, profundamente, vale muito mais do que uma leitura rápida de muitos textos sem nos aprofundarmos. Uma outra dica. No livro Educação, páginas 123 e 124, diz que cada evangelho é um suplemento do outro, cada profecia uma explicação da outra, cada verdade um desenvolvimento de outra. Então, nós precisamos fazer comparações. Vamos ver o que diz sobre bondade no Novo Testamento, ou vamos ver o que diz no Antigo Testamento. E vamos, então, comparar um texto aqui e outro ali, ver como eles se complementam e como eles ajudam a responder
talvez as dúvidas que possam surgir em nossa mente. Também, dentro desse contexto de que a qualidade é melhor do que a quantidade, muitas vezes nós lemos um texto bíblico rapidamente, sem pararmos para analisar um versinho que seja. E às vezes, estudando um verso específico sobre o assunto, dentro dele, nós aprendemos coisas maravilhosas. Aprendendo o significado das palavras, com as crianças, principalmente juvenis e adolescentes, muitas vezes eles escutam os textos bíblicos e os conceitos da Bíblia, mas eles não entendem exatamente o que aquela palavra significa. Neste momento você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre a raiz daquela palavra. Essa palavra foi formada com qual palavra? De que origem? De que língua? E aí você já vai entrar na área das línguas, vem do latim, vem do grego, o que significava a raiz dessa palavra, né? Então, aquela palavra, que seja bondade ou amor, o tópico que você escolher para fazer o estudo, ela vai passar a ter um significado muito maior quando você analisar as raízes da palavra, da onde ela veio e qual é o significado dela. Bom, nós já falamos um pouco sobre as diferentes maneiras de estudar a Bíblia e agora nós vamos analisar um pouco o que a Bíblia nos ensina. Primeira coisa, assim como a natureza, a Bíblia nos ensina sobre o caráter de Deus. A Bíblia nos revela o caráter de Deus. A vida de Cristo é uma revelação perfeita do caráter de Deus. Isso está no livro Olhando para o Alto, página 406. Quando Jesus viveu no mundo, uma das principais funções foi revelar o caráter de Deus. E a vida de Jesus está escrita na Bíblia. Todas as profecias que foram escritas no Antigo Testamento revelam a vida de Jesus e revelam como Jesus iria demonstrar o caráter de Deus ao mundo. A Bíblia também nos ajuda no desenvolvimento do nosso próprio caráter, assim como na natureza. Nós já falamos sobre as biografias bíblicas, né? Sobre o estudo das histórias dos personagens bíblicos. No livro Educação, página 147, diz que para fins educativos, nenhuma parte da Bíblia é de maior valor do que as suas biografias. É impossível a qualquer espírito finito interpretar corretamente em tudo os feitos de outrem. Ninguém, a não ser aquele que lê o coração, pode divisar a fonte secreta dos intuitos e das ações. Poderá com verdade absoluta delinear o caráter ou dar uma descrição fiel de uma vida humana. E essa pessoa é Deus, a única pessoa que pode dar uma descrição fiel do caráter de uma pessoa é Deus, que nos conhece intimamente. E através do estudo do caráter dos personagens bíblicos, nós aprendemos lições para o desenvolvimento do nosso próprio caráter. As crianças podem aprender a ser corajosas, por exemplo, com a história de Daniel na cova dos leões, ou mesmo a história de Davi enfrentando o gigante Golias. Todas as lições, todas as histórias da Bíblia ensinam traços de caráter que nós precisamos desenvolver em nós mesmos e nos nossos filhos. Bom, ensinar pela Bíblia é a maneira mais efetiva, é a melhor maneira que existe na educação de uma criança. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra de Deus. Então há uma força sobrenatural quando a gente usa a palavra de Deus na educação dos filhos. Eu tenho algumas experiências que comprovam isso na nossa vida. Nós sempre dedicamos muito tempo, desde quando eles eram pequenos, ensinando as histórias da Bíblia. E quando o meu filho mais velho tinha 6 anos, ele foi numa festinha de aniversário e foram servidos muitos alimentos e ele sabia que não era hora de comer. Ele não aceitou. Quando ele chegou ao carro, ele disse: mamãe, eu fiz igual o Daniel, eu não comi. Ou seja, as histórias da Bíblia tiveram poder na vida dele. Qual tipo de poder? O poder de ajudá-lo na decisão de não transgredir uma lei da saúde, de comer entre as refeições. Então foi muito útil. Uma outra experiência também que nós podemos comprovar
história, pude ver a história da Bíblia trabalhando diretamente no caráter. Uma vez um dos meninos chegou em casa, não sei como, chegou com a ideia de colocar a mão no ouvido quando o outro falava. Então, nós paramos. Interessante que a Bíblia tem uma lição para cada caso, para cada coisa. E Deus iluminou mesmo aquele momento para que eu pudesse ler para eles a história de Estevão. Então, montei o flanelógrafo, peguei os materiais, falei, mamãe, tem uma história para contar para vocês. Não era culto, nada, era no meio do dia, paramos tudo e fomos... E eu fui lendo a história de Estevão e a vida dele de dedicação, como ele era em caráter, leal a Deus, puro e verdadeiro. E nos últimos dias dele, como ele sofreu perseguição e foi levado para ser apedrejado. E quando ele começou a falar, os fariseus então tampavam os ouvidos e gritavam, porque eles não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam ouvir Estevão falando. E Estevão, calmo, tranquilo, continuava a descrever do amor de Deus através da história. Então eles perceberam que colocar a mão no ouvido para não ouvir não era algo de Deus, mas foi algo dos fariseus que estavam afastados de Deus. Quando no dia a dia, de repente, um dos filhos, um foi falar e o outro fez assim, o outro na hora falou, o fariseu. E então o filho que pôs a mão no ouvido abaixou na hora e lembrou. E ele nunca mais repetiu esse ato de colocar a mão no ouvido, porque ele sabia que esse não era um ato que vinha de acordo com os filhos de Deus. Então nós podemos ver de maneira simples como que a Bíblia, as histórias da Bíblia, têm poder na vida de uma criança. A Bíblia também nos ajuda a entender o grande conflito, assim como a natureza. Como nós vimos na aula sobre a natureza, ela, por causa do pecado, das consequências do pecado, ela deixou de revelar o caráter de Deus tão perfeitamente. Mas através da natureza, nós entendemos o grande conflito, quais foram as consequências que o pecado trouxe ao mundo. E a Bíblia nos explica isso. Quando nós olhamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a história do grande conflito. E é muito importante que as crianças tenham esse quadro todo na mente. Não apenas uma historinha aqui, outra ali. Quando as minhas filhas eram pequenas, bem pequenas, eu me lembro, a primeira vez, eu acho que a mais velha nem falava ainda, e uma vez estávamos esperando no carro, e por um longo tempo, eu resolvi contar a história do grande conflito para ela. E ela ficava com os olhinhos, e me olhando e sorrindo, e eu contei toda a história de forma resumida, do grande conflito, da guerra no céu, até a volta de Jesus e o milênio. Eu na hora não achei que ela tivesse entendido nada, né? Mas eu aproveitei aquele momento para contar essa história. Alguns anos se passaram e novamente eu contei essa história para ela um dia. E ela me surpreendeu. No momento que eu estava falando que após a volta de Jesus nós iríamos ficar no céu, e ela falou para mim, 1000 anos, né, mamãe? Eu não sei se foi daquela primeira vez que eu contei para ela ou se em algum outro momento ela aprendeu isso. Mas o fato é que na mente dela ela já tinha uma visão geral do plano da redenção e ela começou a falar detalhes. E esse processo foi sendo repetido. Conforme ela ia crescendo, nós íamos contando no momento do culto, na historinha antes de dormir, nós íamos acrescentando detalhes e mais detalhes para que dentro da mente dela ela entendesse a história do grande conflito, do conflito entre o bem e o mal. E a Bíblia nos ajuda nisso. A Bíblia revela toda essa história e revela que Deus é amor e que o bem sempre vence. E essas coisas são importantíssimas para os nossos filhos aprenderem. Agora, tão importante quanto oferecer aos nossos filhos e alunos essa visão completa do grande conflito
é importante eles entenderem o grande conflito dentro deles mesmos e usarem a Bíblia como uma ferramenta para vencerem as próprias tentações, as próprias batalhas que eles enfrentam no dia a dia. No livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 442, diz: por que será que nossos jovens, e mesmo os de idade mais madura, são tão facilmente levados à tentação e ao pecado? É porque a Bíblia não é estudada e meditada como devia ser. Se dela se fizesse estudo diário, haveria uma retidão interior, uma fortaleza de espírito capazes de resistir às tentações do inimigo. Então nós vemos aqui que o estudo da Bíblia justamente vai fortalecer dentro de nós essa força necessária para vencer as tentações de Satanás. Essa força que é a presença de Deus e o Espírito Santo na nossa vida. Você já ouviu falar que Jesus vencia as tentações com textos bíblicos? Então por que não ajudar os nossos filhos a memorizar textos bíblicos? E no momento que vier uma tentação, eles podem dizer esses textos bíblicos e eles podem assim vencer a tentação, assim como Jesus vencia. Falando um texto bíblico que imediatamente já vai colocá-los numa atitude de oração e de busca pela força que o céu pode nos conceder para vencer essa tentação. A Bíblia também nos ajuda a entender assuntos difíceis ou a resolver problemas difíceis que temos na vida. Por exemplo, a doença e a morte. São coisas muito difíceis para uma criança entender. Quando alguém na família da criança morre ou está muito doente, e você usa a Bíblia contando histórias de pessoas que passaram por problemas, como por exemplo o rei Ezequias, que ficou doente e orou e Deus lhe deu mais um tempo de vida. Ou até mesmo a história de alguém que morreu, como Lázaro. Maria e Marta chamaram Jesus, Jesus não chegou a tempo. Mas depois nós vemos que Jesus veio e ressuscitou Lázaro. Então a Bíblia ajuda as crianças a lidarem com isso. Por mais que talvez a resposta a uma oração não venha naquele momento, elas podem ter a certeza de que um dia, mesmo que a pessoa que está doente venha a morrer, que um dia Jesus vai voltar e vai dar a vida eterna. Outra área que às vezes é muito difícil de nós explicarmos é a sexualidade. Ou problemas mais difíceis ainda, como um abuso sexual. Nós temos algumas histórias na Bíblia, como Diná, que foi a filha de Jacó, que foi abusada. Quem sabe por uma adolescente, ou para alguém que está passando por isso, ou contar uma história bíblica e falar também como Deus pode nos restaurar. Nós temos algumas histórias de pessoas que viveram em pecado, como Raabe, e depois foram restauradas, e não apenas restauradas para fazer parte do povo de Deus, mas para fazer parte da linhagem do próprio Jesus. Então a Bíblia nos ajuda nesses assuntos difíceis. Problemas familiares, violência familiar, traição, separação, divórcio. A história de Davi, por exemplo, e o relacionamento dele com os seus filhos, os casamentos que ele teve, são exemplos que mostram a triste realidade que uma pessoa que escolhe se afastar de Deus tem que enfrentar em relação aos seus familiares, né? Ao relacionamento dentro do casamento e com os filhos. Então a Bíblia ajuda as crianças a entenderem. Nós precisamos usar as histórias da Bíblia porque elas vão se tornar reais na vida da criança. Para outros problemas, como problemas financeiros, nós temos até isso, histórias na Bíblia, como aquela viúva que Eliseu ajudou, que estava com muita dificuldade financeira depois do esposo ter morrido. E Deus deu sabedoria para o profeta instruí-la em como ela poderia resolver o seu problema. E muitos outros textos que existem na Bíblia nos ajudam a ver como Deus sempre tem uma solução para os nossos problemas. E Ele quer nos ajudar a vencer as nossas dificuldades e a termos uma vida feliz neste mundo. No anexo dessa aula, você terá uma lista grande de assuntos e de textos bíblicos, sugestões de textos bíblicos que podem ser usados para explicar esses assuntos para as crianças. Não esqueça de olhar, então, os anexos que nós estamos colocando junto aos vídeos para cada aula.